Boa noite, vencedores! Que Deus abençoe o nosso mês de agosto. Hoje é a primeira segunda-feira do mês de agosto, dia 3, e nós temos uma palestra muito especial aqui na nossa conferência Sabedoria para Prosperar. Por isso eu lhe pergunto, já tem caneta e papel nas mãos? Você precisa anotar as chaves de sabedoria e prosperidade que nós vamos passar para você na palestra de hoje. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante para o início do mês. Comece bem, termine melhor. E como terminar melhor? A gente vai falar sobre isso em instantes, mas antes eu gostaria de realizar uma oração para que nós possamos apresentar a Deus tudo aquilo que foge ao nosso controle com respeito a problemas financeiros que têm afetado a sua vida, a sua casa, a sua família. Então já faz o seguinte, já vai colocando nos comentários o pedido de oração pela sua vida econômica e já vai encaminhando para outras pessoas que precisam dessas chaves de sabedoria e prosperidade. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós oramos por cada uma dessas pessoas e cada uma enfrentando a sua luta, a sua batalha, a sua situação difícil, mas iniciamos esse mês de agosto, hoje dia 3, a primeira segunda-feira do mês, porque nós entendemos a importância de entregar nas tuas mãos a direção, o governo das nossas decisões, das nossas atitudes, porque, meu Deus, a partir do instante que o Senhor nos guia, nos conduz e também nos ajuda diante das batalhas que nós não conseguimos resolver, problemas, inimigos, adversários, más notícias, é tanta situação difícil que só temos o Senhor a quem recorrer. Então, por isso oramos por essa pessoa que está com um problema financeiro na sua loja, na sua empresa, a dívida está tirando a sua paz, as vendas estão travadas, estão amarradas, mas que o Senhor traga para esta pessoa esperança, força, sabedoria, direcionamento e aquilo, meu Pai, que esta pessoa não consegue resolver, nós entregamos em tuas mãos. E que existam sinais do teu poder, sinais que vão trazer esperança a esta pessoa. É o que nós, desde já, lhe pedimos e te agradecemos. Entregamos o mês de agosto em tuas mãos. Dirija, guia, conduza os nossos passos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, como começar bem e terminar melhor do que você começou? Eu quero trazer aqui para você algumas chaves de sabedoria e prosperidade, porque a gente precisa entender que o sucesso não está apenas em conquistar, mas em permanecer. Permanecer. Não adianta você ter aberto uma empresa. Você precisa permanecer com ela aberta. Não adianta você ter comprado uma casa se amanhã ou depois você tem que entregar a casa por conta de uma dívida. Então aqui nós vamos falar sobre essa sabedoria bíblica que pode ser aplicada na nossa vida para terminar melhor algo que você deseja começar bem. Tem que começar bem, mas terminar melhor é muito importante. Mas como? É aí que vem as chaves que nós vamos lhe dar. Caneta e papel nas mãos, porque a gente precisa entender. Estamos em uma época onde as pessoas celebram. Abri uma empresa, casei, comecei um projeto na minha vida, entrei na faculdade. As pessoas celebram o início, mas poucas pessoas chegam no fim. Você sabe disso, você que tem nível superior. Quantas pessoas começaram com você a faculdade? E quantas terminaram? Se você pegar uma foto dos amigos da infância, quantos começaram um relacionamento? E quantos estão juntos até hoje? Quantas pessoas começaram a cuidar da saúde? E quantas permaneceram? Você vê que
o resultado que nós desejamos, ele não vem de como nós começamos. Ele vem do processo e da linha de chegada. Aí sim, a gente pode dizer que deu certo. Deu certo, funcionou porque começou? Não. Mas porque caminhou bem e terminou melhor ainda. E eu quero falar sobre uma situação que eu posso dizer que foi espetacular, extraordinário, como nós falamos. O profeta Elias desafia no Monte Carmelo profetas de Baal. Homens que estavam ali invocando o Deus deles e zombando do Deus vivo, o Deus de Israel. E o povo estava dividido. O povo não sabia se acreditava no Deus de Israel, se acreditava em outros deuses, o povo estava dividido. Então Elias chama os profetas de Baal para o Monte Carmelo para um desafio. Nós dois vamos oferecer sacrifícios para o nosso Deus e vamos ver o Deus que desce com fogo. Então, o propósito ali era mostrar a grandeza de Deus e tirar do coração das pessoas a dúvida. Será que Deus é Deus ou não? E acontece que Deus ele se manifesta com fogo, tem algo extraordinário. Os profetas de Baal acabam sendo perseguidos, mortos, e o Deus de Israel ele é exaltado, e aquelas pessoas que carregavam consigo uma dúvida, uma incerteza, será que Deus é Deus? Acabou essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza. Só que logo depois disso, olha que interessante, aquele profeta que foi usado por Deus, foi um instrumento de Deus para que o extraordinário acontecesse, logo em seguida, ele ainda acontece, só para você entender, depois disso, ainda tem seca numa terra, nesse momento do desafio. Aí logo em seguida, ele ora para chover, aí vem a chuva e a abundância, porque naquela época a agricultura e pecuária era o comércio forte, né? Então precisava de água, e estava na seca, aí vem o desafio, aí depois Elias ora para que chovesse, aí chove, aí tem abundância, muda a situação, só resultados extraordinários. Mas logo depois, olha que interessante, aqui em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 3, olha o que Elias recebe. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal, os inimigos. Por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ela manda uma mensagem, então vem um mensageiro e chega para Elias e fala, ó, a mensagem de Jezabel, a esposa do rei, é a seguinte. Verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Aquele homem que tinha sido usado por Deus para algo extraordinário, ele se amedrontou com uma mensagem. Primeira chave que eu quero te ensinar hoje. Anote aí, primeira chave. Não alimente as vozes que paralisam você. Poxa, um homem tão usado por Deus. Se isso aconteceu com Elias, pode acontecer com você, pode acontecer com todos nós. De nós recebermos mensagens, palavras que vão nos paralisar, que vão nos amedrontar. E foi o que aconteceu com Elias. Elias teve medo, deixou até o servo dele, foi embora. Aquele homem que enfrentou soldados, aquele homem que enfrentou exército de
profetas de Baal, de adversários, de inimigos que zombaram de Deus. Você vê, ele não foi ameaçado com espada, ele não foi ameaçado com pessoas na sua integridade física, ele foi ameaçado com uma mensagem. Rapaz, sabe o que é isso? Uma palavra estava ali amedrontando um dos homens mais usados por Deus mencionados no Antigo Testamento. Uma mensagem. Olha o poder da palavra. E a gente é cercado por mensagens todos os dias. Todos os dias você é cercado por mensagens. Você não vai conseguir. Seu tempo passou. Não vai dar certo. Ninguém acredita em você, ninguém confia em você. São mensagens que chegam todos os dias. Sua vida não vai mudar. É daí para pior. Então essas mensagens, elas querem fazer o quê? Elas querem paralisar a sua confiança, a sua força. Imagina, Elias confiou sozinho diante de centenas de profetas de Baal. Ele confiou, ele zombou deles, que o Deus deles não respondia. Então você vê que havia uma confiança, mas as mensagens negativas, ruins, elas querem paralisar você, ó, aqui. Fazendo você deixar de acreditar em Deus, deixar de acreditar na sua capacidade. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fala mal de você. Poxa, bispo, aí o senhor não quer ajudar, né? O senhor chega e fala que eu tenho que tomar cuidado com a mensagem, essa mensagem que o senhor me dá, calma que eu não terminei. Muita gente fala mal de você, mas muita gente olha para você e te elogia pelas costas também. Muita gente olha para você e fala sobre a sua força, e fala sobre a sua confiança, e fala sobre a sua luz, posso dizer assim, né? Fica mais fácil para as pessoas entenderem, não que tenha alguma questão com energia, mas muitas pessoas têm você como exemplo. As mensagens vêm. Eu sei que às vezes falta, né? É igual rede social. Às vezes você faz uma postagem, tem lá 50 comentários. Todo mundo apoiando. Você já parou para analisar que às vezes o que te chama a atenção é aquele comentário negativo? É aquela mensagem de Jezabel? Então, quando alguém colocar assim, algum comentário negativo, algum hater ou algo do tipo, você coloca assim, mais uma mensagem de Jezabel para a minha vida. Mas essa mensagem de Jezabel, infelizmente, ela surtiu efeito no homem de Deus e fez com que ele tivesse medo. Então, qual é a primeira chave que você precisa ter para começar bem e terminar melhor? Não alimente as vozes que paralisam você. São essas vozes que vêm. Você precisa entender que hoje a ameaça não é uma carta escrita. São os comentários nas redes sociais, as comparações. Às vezes é você mesmo. Olha a vida de alguém que está lá na frente, você está começando e você fica desanimado, porque você se compara. São as críticas. Às vezes você espera que alguém te apoie e essa pessoa que você espera te apoiar, no fundo, está te criticando. São as pressões, são as más notícias. Às vezes, até indo para outro lado, são os diagnósticos médicos. Então você vê que hoje tem muita mensagem. Não é a carta de Jezabel, mas são as mensagens de Jezabel. Então não dê ouvidos a essas mensagens que paralisam você. Mas logo em seguida, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu no versículo 4 em diante.
Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. O profeta usado por Deus pediu a morte. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levanta e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou e tocou ele mais uma vez. Sabe quando a mãe está tentando acordar o filho para ir para a escola, ainda mais agora que acabou as férias? Levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Olha que interessante, sabe qual é a segunda chave? Deus não condenou o cansaço de Elias, faz parte. Faz parte. Ah, eu cansei, eu desanimei, eu estou pensando em desistir. Elias pediu a morte. Elias pediu a morte. O anjo é o mensageiro de Deus. Então, o anjo foi enviado por quem? Por Deus. Mas foi enviado para Elias, não foi para dizer que ele era fraco, não foi para dizer que ele era incapaz, não foi para dizer que ele não ia conseguir. O anjo de Deus foi até Elias para levar alimento e ali uma palavra. Vai, continua a caminhada. Você não vai aguentar sem se alimentar. Se alimenta. Sabe aquela situação de levanta a cabeça, lava o rosto, enxuga as lágrimas, vamos em frente. Mas sabe o que eu acho interessante? Não foi um homem que foi ali dar uma animada em Elias. Foi um anjo que fortaleceu ele para continuar. Deus não condenou Elias. Você está desanimado? Você está pensando em desistir dos seus projetos, de Deus, da sua fé, de tanta coisa? Passa um monte de coisa na sua cabeça? Faz parte. Faz parte. Você quer sumir, você quer desaparecer. Às vezes você achava melhor desligar o telefone, apagar as redes sociais, sumir do mapa. Faz parte. Mas Deus está te dando força hoje. Como ele mandou um anjo lá, o que é um mensageiro de Deus, pode parecer prepotência nossa, mas eu quero que agora essa palavra de Deus que nós estamos trazendo para você seja como um instrumento para você entender que Deus é capaz de mudar a sua vida por completo, que Deus é capaz de transformar os seus caminhos, que Deus é capaz de fazer o extraordinário, que Deus é capaz de te levantar, que Deus é capaz de te dar força. Então entenda isso, nós queremos ser aqui esse mensageiro de Deus para você. Você está emocionalmente esgotado, você está enfraquecido, você está fisicamente exausto, você pensa que não vai suportar. Calma, ora, se alimenta, descansa um pouco e continua a caminhada. Ah, mas eu estou sendo fraco, nem Deus condenou Elias. Você vai se condenar. E essa às vezes, é a questão, né? Às vezes, nós acabamos nos condenando de situações que enfrentamos na vida. Às vezes, enfrentamos algumas situações, temos algumas reações e você não se perdoa. E você não se perdoa. Por isso que Elias, ali depois de levantar, continuou a caminhada, foi para uma caverna. Então, entenda uma coisa. Começou bem, para terminar melhor, vai ter um momento. Vai ter um momento que você vai pensar que não tem mais jeito. Mas, às vezes, quando você estiver cansado, não é parar. Descansa. Ora. Se alimenta
e segue em frente. Às vezes o que está faltando, que sua cabeça está muito preocupada, é que você não para. É por isso que hoje em dia tem muita gente tendo burnout. Porque a cabeça não para, a pessoa não consegue nem dormir direito. Tem questões que não são espirituais, às vezes são até físicas. Que um descanso, se desligar o celular um tempo. Eu conheci uma pessoa que às vezes ia para orla da praia. Ia para a orla da praia, lá no Espírito Santo. Ia para lá, dobrava a calça, desligava o celular, botava o pé na areia e ficava ali orando. Ah, meu amigo, às vezes a gente tem que desliga o celular, vai correr, vai fazer alguma coisa. Ou só descansar. Quando você faz isso, você está cuidando do... Eu não posso nem chamar de máquina, porque esse que é o problema. Às vezes o ser humano acha que é uma máquina, que não sente, que não vai chorar, que não tem fraqueza, que não tem debilidade. A Bíblia nos mostra que tudo isso acontece. Isso é realidade, isso se chama vida. Mas nós não podemos nos entregar. Você vê que interessante. Deus não condena, mas também vai lá, não se entrega. Busca a força, se levanta e com certeza não terminou a sua jornada, nem tampouco o seu propósito. E é aí que nós precisamos entender. Esse alimento e o descanso veio antes da continuação da caminhada. Ah, mas está dando tudo errado, só má notícia. Tem hora que você dá um passo para trás, se alimenta, ora, descansa. Aí você vai recuperar as forças para seguir. Mas olha o que acontece mais no versículo 9, aqui em diante. Então o Senhor, aí ele vai para a caverna. Quem aparece para ele? Deus. Deus aparece para Elias. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Deus fala com Elias ali na caverna. E aí, Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Aí Elias responde, eu tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares, mataram todos os seus profetas, eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Lembra da mensagem? A mensagem ainda estava dentro dele. Saia e ponha-se diante de mim. No monte, diz o Senhor, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval que atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor. Repetiu as mesmas palavras. Poxa, estão querendo me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria e depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei em Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, para substituir você como meu profeta. Deus, ele aparece para ele naquele momento e para mostrar para ele, o teu propósito ainda não terminou. Ainda tem coisa para fazer. E eu quero contar com você nesse propósito. Eu tenho um propósito, eu preciso que você se levante. E Deus tem um propósito. Você não pode achar que nasceu nesse mundo à toa. Você não veio para esse mundo à toa. Você não veio para esse mundo para passar tempo. Você não veio para esse mundo, poxa, eu não entendo. Não, esses dias eu estava falando com uma pessoa que o trabalho que a pessoa faz é o propósito na vida dessa pessoa. Que às vezes a pessoa não consegue entender. Né? Qual é o meu propósito de vida? A gente precisa ter uma noção que se o carro
eu não vou falar marca aqui, mas se o carro é daquela marca X, então o que acontece? Quem fabricou o carro, quer dizer, a concessionária oficial, é especializada em resolver o problema daquele carro, daquela marca. E muitas pessoas estão tentando encontrar o propósito da sua vida em tantas coisas e esquecem de encontrar o propósito em Deus. Foi o que Deus fez com Elias. Elias, calma aí. Você está fazendo o quê? Aí Deus ele dá alguns exemplos. Como se Deus ele tivesse ali lembrando Elias. Poxa, você já venceu tanta coisa. Você já venceu tanta coisa. Você vai desanimar agora? E parece que é assim, né? Quando a pessoa está para chegar no objetivo, vem uma avalanche de problemas para fazer ela parar. Mas Deus já tinha mandado um anjo, não condenou ele pelo seu cansaço, pelo seu esgotamento, mas daqui a pouco Deus aparece para relembrar Elias que o propósito dele ainda não terminou, que ainda tinha alguma coisa, que ainda tinha muita coisa para fazer, que Deus ainda queria usá-lo para o propósito de Deus através dele. E quando nós entendemos que nós somos essas ferramentas nas mãos de Deus, esses instrumentos nas mãos de Deus, é como um secador. O secador, ele funciona muito bem, mas tem que estar conectado na tomada. Se tiver sem energia, ele não funciona, não seca o cabelo. Ele não cumpre o propósito. O liquidificador, a centrífuga, a airfryer, o forno de micro-ondas, a geladeira, tudo tem um propósito, mas tem que estar conectado naquilo que vai dar a energia para cumprir o propósito. E nós temos que estar conectados em Deus para que Deus nos dê energia, força, direcionamento e inspiração para cumprirmos o nosso propósito. Então, às vezes, Deus ele vai fazer você se lembrar, e eu creio que agora ele já está fazendo isso, você se lembrar, poxa, já venceu tanta coisa. Olha para trás, olha para trás. O fogo, o vendaval, olha para trás. Olha quantas coisas você já venceu, olha quantas coisas que aconteceram. Então, às vezes a gente precisa se lembrar de tudo que a gente venceu para entender, peraí, não acabou ainda não. Tem uma frase que minha esposa usa que eu acho muito interessante, está mais perto do que longe. Cada dia está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe. E é verdade. A gente aqui não está dizendo que é fácil, é por isso que a gente precisa dessa sabedoria bíblica. Porque se a gente não tiver essa sabedoria bíblica, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão achar que é orar, é só estender o cajado. Vamos pegar um cajado de madeira aí, vamos estender e o mar vermelho vai se abrir e tudo vai mudar. E tudo vai mudar. Poxa, é só isso? Não. Nós precisamos entender que para o extraordinário tem algo antes que se chama processo, que se chama direcionamento, promessa, profecia. Não é só isso, mas muitas pessoas eu sei que esperam isso. E se você parar para analisar, quantas pessoas já pagaram dívidas e hoje têm dívidas piores? Mas por quê? Porque não aprenderam a seguir o seu propósito direcionado com sabedoria. Então eu quero falar para você que está começando conosco aqui o mês de agosto, que começa bem, mas o segredo, e posso falar a verdade? Mesmo que você não comece tão bem, mas o segredo é você continuar. É o segredo, é terminar muito melhor do que começou. Mas para terminar muito melhor do que começou, você precisa, primeiro, qual foi a primeira chave, lembra? Não alimente as vozes que paralisam você. Segunda chave, Deus não condenou o cansaço de Elias. Tudo bem o cansaço, mas Deus fortaleceu para ele continuar. E o terceiro, a gente precisa entender, o nosso propósito ainda não terminou. Eu quero lhe convidar a orar conosco, mas também, não esqueça, pega essa palestra,
encaminha para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente precisa entender isso, entender que existe um propósito. E para esse propósito ser concluído, nós temos que estar conectados naquele que vai nos dar vida para esse propósito. Que nós não podemos ouvir as mensagens de Jezabel. Para de ouvir a mensagem de Jezabel. Para de valorizar as mensagens de Jezabel, porque isso está paralisando você, está trazendo problemas para o propósito, para a mudança, para a transformação. Cansou? Teve desgaste físico, mental, emocional? Tudo bem, descansa. Se alimenta da palavra, ora e continua. Antes de orar por você, eu quero que você entenda uma coisa que eu sempre falo aqui. Toda riqueza, toda prosperidade, todos os recursos que chegam às nossas mãos, precisa ter um propósito. E a sabedoria divina, a palavra de Deus, ela nos ensina que a riqueza ela tem um tripé, que os recursos têm um tripé. Primeiro, que você possa ter uma vida de qualidade para você e para sua família. Viva uma vida digna de um filho de Deus. Segundo, patrocine a pregação do evangelho. O que nós estamos fazendo aqui, com mais recursos, a gente alcança muito mais gente. Você não tem noção. O trabalho que a gente está preparando para o trabalho da igreja fixa, aqui para alcançar mais vidas, não adianta. Recursos é necessário. Comprar cadeira, comprar o som, pagar a reforma, tudo isso. Recurso. Pregação aqui, multiplicar. Ah, mas a rede social é gratuita. Gratuita para receber, mas para produzir tem despesas. E ajudar os vulneráveis. A Bíblia fala sobre os imigrantes, órfãos e viúvas. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que necessitam de auxílio. É por isso que nós levamos cestas, palavra, mensagem, cultos em abrigos, em locais onde famílias estão sendo ali acolhidas, refugiadas de violência que estavam vivendo nos seus países originais e vieram para o Brasil. E aquilo que a gente pode, a gente está fazendo. Mas você precisa entender. Quando você semeia seus dízimos, ofertas, doações, tudo que você semeia, seja uma semente, às vezes, que muitas pessoas, às vezes, enviam sementes simbólicas, mas para deixar registrado ali na conta bancária, para daqui a pouco semear o seu dízimo, a sua oferta, uma doação maior. E eu tenho certeza que Deus, ele haverá de abençoar toda a obra das suas mãos. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Quando nós temos esse entendimento que o que chega às nossas mãos, seja pouco hoje, médio, maior, não importa, precisa cumprir um propósito. Então, pode ter certeza que muito mais haverá de chegar nas suas mãos, nos seus caminhos. Eu quero consagrar hoje a Deus os dízimos, as ofertas, as doações. E antes de orarmos, eu vou deixar aqui na tela a oportunidade para você poder tirar um print da tela, para poder, se você estiver no computador ou na televisão, apontar a câmera do seu aplicativo do banco, ou se você desejar, tem um link na descrição, que é Doar Vida na Rocha, onde você pode clicar, tem a página de doações. E depois, é claro, nós vamos orar para que muito mais possa chegar às suas mãos. Vamos consagrar a Deus agora a nossa fidelidade a Ele nesse momento. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram,
e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. O teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás. Graças a Deus. Agora eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor Jesus, nós oramos por todas essas pessoas, por aqueles que consagraram sua fidelidade, dízimos, ofertas, votos, doações, aqueles que semearam, multiplica, e aqueles que não tiveram condições, dê condições a partir de hoje. Não permita que lhes falte nada, pelo contrário, que tenham em abundância, meu Pai. Que a tua palavra se cumpra, que o Senhor abençoe, porque quanto mais condições o Senhor fizer chegar à vida desta pessoa, mais condições ela vai ter de semear. Não deixa faltar nada, que não seja um peso te honrar, que não seja uma obrigação te honrar, mas que seja feito de coração, porque ela crê
nessa missão que está sendo feita. Então abençoe, meu Pai, abençoe essa pessoa que também toma a decisão de, a partir de hoje, a partir de agora, meu Deus, ela não quer só começar, ela quer terminar muito bem. Então dê forças àqueles que estão enfrentando suas guerras, cansaços, a mente desgastada, o corpo já não suporta mais tantas situações, aquelas pessoas que às vezes estão dando ouvidos às mensagens de Jezabel, ou até mesmo, meu Pai, aquelas pessoas que estavam achando que o propósito já acabou. Já acabou, já não tem mais propósito para a minha vida. Então, revigora a esperança, a força, a fé de cada uma dessas pessoas. E nós oramos a oração que o Senhor Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amanhã, 6h26, tem o nosso Café com Sabedoria. Vamos começar o dia também com Deus. Não esquece, se inscreve no canal, curte, para que o YouTube entregue para o maior número de pessoas. Não espera os outros que curtem, né? Tem muita gente que curte todo dia, mas faz a sua parte também, encaminha para outras pessoas poderem acompanhar conosco essa palestra. A todos, sucesso, paz e prosperidade. Uma semana de trabalho e um mês de agosto extraordinário. Deus abençoe.